O meu papel nesse trabalho veio como uma colaboração por conta da ferramenta meta-analítica. Então, eu trabalho bastante com meta-análise e o autor principal desse trabalho, o Ryan Weaver, ele é um aluno de doutorado na Universidade de Auburn, nos Estados Unidos. E o Ryan é o especialista na bioquímica dos carotenoides e na ligação entre a bioquímica e a sinalização de coloração. Então, o que a gente fez de maneira geral foi usar uma técnica estatística, que é a meta-análise, para combinar todos esses trabalhos que estão disponíveis na literatura sobre esse assunto. A gente utilizou 50 trabalhos de um grupo inicial de 1.600 trabalhos que foram encontrados em repositórios online. Então, tem uma série de repositórios online, a gente fez uma busca sistemática, encontrou 1.600 trabalhos. A partir desses 1.600 trabalhos, a gente então aplica filtros. E esses filtros são objetivos, eles estão todos descritos no artigo, são formas de avaliar se aquele artigo em potencial pode ou não ser utilizado na nossa análise. Então, para cada trabalho empírico que a gente usou como um dado na nossa meta-análise, e esses trabalhos empíricos eles podem ser trabalhos como a relação entre a coloração de um macho, seja de pouco avermelhado até muito avermelhado, e a quantidade de filhotes que esse macho produziu. Então, uma simples relação entre cor e número de filhotes que ele produziu. E a gente pega trabalhos como esses trabalhos, olha para a espécie que o trabalho utilizou e vê quais são os tipos de carotenoide que são utilizados na pena daqueles passarinhos. Isso é diferente de uma revisão da literatura, que as pessoas estão bastante acostumadas. A revisão da literatura é uma ferramenta tradicional para compilar conhecimento, explorar hipóteses ou sugerir novas hipóteses ou teorias. A grande diferença é que uma revisão da literatura não necessariamente utiliza esses critérios objetivos para selecionar os trabalhos. Então, fica a cabo do pesquisador escolher quais artigos ele vai utilizar para contar a história dele. Isso pode sempre levar a algum tipo de viés. No caso da meta-análise, a ideia é tentar minimizar o viés, seja o viés do pesquisador ou algum viés sistemático dos bancos de dados que a gente tem. É uma ferramenta muito poderosa se você quer testar uma hipótese ou uma pergunta que já existe há bastante tempo na literatura. Então, é muito utilizado hoje em dia porque a gente tem acesso a uma quantidade muito grande de trabalhos que foram feitos ao longo de décadas. E depois de décadas você pode se perguntar, será que a gente tem evidência geral ou generalizada para responder essa pergunta ou testar essa hipótese que foi proposta 30, 40 anos atrás? Então a meta-análise funciona como uma boa ferramenta para fazer isso. A primeira versão desse trabalho, que foi publicado no Nature Communications, o Ryan submeteu isso para uma outra revista, para um outro periódico, e eu fui o revisor dessa primeira versão, um dos revisores dessa primeira versão do manuscrito em outra revista. E como boa parte dos revisores, eu fiz uma série de críticas e sugestões com relação ao trabalho do Ryan, e o trabalho tinha uma série de restrições, ele poderia ser melhorado de várias maneiras e eu fiz um parecer com relação a essas sugestões e eu sempre assino os meus pareceres. Então, ao contrário do que a maioria das revistas faz, que é manter a identidade do revisor anônima, eu sempre assino meus pareceres e mandei isso para o editor da revista. O manuscrito foi rejeitado nessa revista, e, com base no meu parecer e mais 2 revisores, e depois da rejeição do manuscrito eu recebi um e-mail do Ryan. Então ele me escreveu e ele achou que as sugestões e as críticas eram bem pertinentes e ele queria saber se eu não tinha interesse em juntar ao grupo para ajudá-los a resolver as questões meta-analíticas. Eu achei a ideia muito legal, eu já tinha trabalhado com coloração antes e eu pensei, não, por que não, né? Então se a ideia do revisor é ajudar a melhorar a qualidade do trabalho, por que não agora botar a mão na massa e trabalhar com eles e fazer um trabalho melhor? E a consequência disso foi depois de acho que 1 ano e meio depois do trabalho ter sido rejeitado na primeira revista, a gente submeteu isso para Nature Communications e isso foi, na verdade, o que a gente chama de cair para cima, né? Então, o Ryan tinha submetido para uma revista com impacto inferior e a gente conseguiu publicar o trabalho numa revista com impacto maior por usar uma metodologia mais adequada. Uma outra coisa interessantíssima desse trabalho é a motivação, a origem da ideia. O Ryan está fazendo o doutorado dele e, dentre as disciplinas do doutorado, ele fez um curso sobre meta-análise. O curso do professor Alan Wilson, que é um dos professores que é coautor nesse trabalho, uma das atividades é elaborar um projeto de um trabalho meta-analítico. Então, quando o Ryan cursou essa disciplina,
ele estava pensando em ideias de uma proposta, de um trabalho meta-analítico, e como ele trabalha com coloração de carotenoides e qualidade, ele pensou, por que não fazer uma meta-análise sobre isso? Então, a origem desse trabalho é como um exercício em sala de aula, que eu achei muito legal, mostrando que um trabalho que surge dentro de uma disciplina, numa sala de aula de uma universidade, pode acabar numa revista que tem uma ampla gama de leitores e é publicada internacionalmente.